Olá, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado. Então vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que fiquem à vontade para colocar um copinho de água para fazer a fluidificação. E a gente já está começando o nosso plantão de oração. Peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, também a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, ao nosso mentor individual, para que ele nos autorize a dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E a gente sabe começa, como vocês já sabem, com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje a lição é de número 77, que tem como título Se Procuras o Melhor. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então a lição começa assim. Se procuras o melhor, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso está no Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 4. E ele continua dizendo assim: a paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrer, levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência para sustentá-la, se não tens paciência de sustentá-la. Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construir. Planeja belo futuro para o teu filho, contudo, se não tens paciência de educar. Aspira a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar. Depois, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar, para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Olha que interessante essa comunicação, né? Que está no Evangelho de Tiago. Então ele fala, a gente procura o melhor, mas será que a gente tem paciência para poder esperar? Que ele deu exemplo aqui de um pomicultor, né? O pomicultor primeiro, né, um processo todo que tem. Primeiro ele tem que arar a terra, melhorar essa terra para poder plantar, depois ele tem que plantar, depois ele tem que cuidar, né? Defender das coisas que vêm, auxiliar e esperar pela colheita. Olha que processo, né? Então, tudo é um processo, né? Até a nossa evolução é um processo. Mas a gente tem que ter a paciência, porque ele deu vários exemplos aqui. A gente sonha num futuro melhor para o nosso filho, mas a gente não tem paciência para educá-lo, não é? A gente quer, né, uma coisa boa para nós mesmos, né? Fazer alguma coisa edificante, mas se a gente não tem paciência para sustentar aquela edificação, não é? Ele deu vários exemplos aqui, né? A gente quer a felicidade no nosso lar, mas a gente não tem paciência de construir, né? Será que a gente entendeu os ensinamentos de Jesus? Porque Jesus tem muito ensinamento bom.
E a base dos ensinamentos de Jesus é o amor e o perdão. Porque hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, a gente já entende que aquela pessoa difícil que está ao nosso redor, que pode ser um filho, um irmão, uma mãe, um pai, um esposo, né? Uma esposa, essa pessoa difícil que está no nosso convívio ali, né? Ela não é como a gente falava antigamente, a ovelha negra da família, não. Hoje a doutrina já nos esclarece que aquele irmão, ele veio exatamente para te auxiliar, para ver se você realmente entendeu os ensinamentos de Jesus Cristo, se você vai colocar em prática a paciência e vai auxiliar, né? Mesmo que essa pessoa seja, como a gente viu, né, em outras lições, essa pessoa, né, é difícil, né, segue caminhos tortuosos. Será que a gente vai conseguir enxergar a bondade nessa pessoa e auxiliar? Porque se a gente procura o melhor, a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que cultivar a paciência para que a gente se dê bem, não se melindre, porque o melindre acaba com a gente. A gente não consegue chegar adiante. E nós precisamos entender que aqui no planeta Terra, nós somos todos aprendizes. E a gente já cansou de falar que, embora o trabalho ele é coletivo, mas a evolução ela é individual. Por isso que Jesus disse que a gente tem que, né, angariar virtudes. O que é a virtude? É a paciência, a benevolência, a mansuetude, a caridade, o amor, o perdão. O perdão que é capaz de apagar milhões de pecados. E quando a gente procura o melhor, a gente tem sim que aprender né, a contar, vamos dizer assim, não como Roberto Carlos falou até 3, nem como Pedro pensou que é até 7, mas quantas vezes for necessário para que a gente possa perdoar, para que a gente possa entender o outro, ter paciência, não explodir diante de qualquer situação. Porque o desequilíbrio faz com que a gente não veja as coisas como ela realmente é, não é? E também que a gente saiba filtrar tudo que chega até nós, né, através de todos os meios de comunicação, através até de pessoas, né, amigas, né, para que a gente acabe desequilibrando. A gente tem que aprender a filtrar e não se melindrar, porque todos nós somos passíveis de erro. Então, se a gente procura o melhor, a gente tem que entender os ensinamentos de Jesus, quando ele disse orai e vigiai. Faça ao outro o que quer que faça para você. Né? Porque quando a gente entende esses ensinamentos, a gente não vai fazer uma coisa ruim para qualquer um, porque você não quer uma coisa ruim para você. Muito pelo contrário. A gente quer só coisas boas. Então, se a gente quer coisas boas para nós, vamos desejar para o outro também. E se a gente procura se melhorar, a gente tem que entender isso. Que nós somos aprendizes, nós somos aqui no planeta de prova e expiação. Então, nós vamos ter dificuldade. Independente de qualquer coisa, nós vamos passar por dificuldade. Conosco, com quem a gente ama, com os nossos filhos, com qualquer um, a gente vai passar dificuldade. Mas é como a lição fala aqui, ó, né? A paciência é a obra perfeita, né? Para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar nada, né? Então a gente precisa, sim, angariar a virtude, né? Todas elas, e fazer a caridade também, porque a doutrina nos esclarece que fora da caridade não há salvação. Né? A gente precisa colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque Jesus disse sim, que nós somos a luz. Nós podemos iluminar o nosso próprio caminho. Basta a gente estudar, se esforçar, colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos que ele deixou. E Jesus, ele foi muito bom. Ele deixou tudo aqui para que a gente seguisse. Ele pediu para que a gente, né,
tivesse empatia, que se colocasse no lugar do outro. E Jesus não condenou ninguém, não é? Muito pelo contrário. Ele sempre agia e as atitudes dele estavam tudo baseadas no amor e no perdão. Porque ele sabe, né, como o espírito evoluído que pisou aqui na Terra, o mais evoluído que já passou aqui na Terra foi o nosso mestre. Então ele sabia de tudo, ele conhecia de tudo, ele sabia manipular muito bem o fluido cósmico universal, que é isso que rege tudo. Então ele explicou para a gente que a gente não está sozinho, e que a gente sempre vai ter, sim, amparo, ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E se a gente quer o melhor, se a gente procura o melhor, a gente precisa começar, né, tendo paciência para poder fazer as coisas, paciência para poder sofrer com paciência, porque a doutrina também diz para nós que a gente pode sofrer bem, né? A gente pode, eu falei, mas é uma coisa assim difícil, não é fácil, porque o sofrimento já é ruim, né? Mas e se a gente, ao invés dessa palavra sofrimento, a gente trocar essa palavra por desafio? Aí ele dá outro ânimo para a gente, ele faz com que a gente se fortaleça e corra atrás. E consiga vencer, porque a gente está sendo desafiado. Até a dor que Jesus falou para a gente gente tem que entender que essa dor, ela não é castigo, ela é para que a gente possa, né, entender e se melhorar. Ela é uma professora que está te dando uma lição ali. Porque quando a doença, né, manifesta no corpo, ela quer te falar alguma coisa. Para você pensar, olha o que você está fazendo com a sua vida, com o seu corpo físico e espiritual. E ainda dá tempo de você voltar para o caminho reto. Então a gente precisa ainda. Isso. E como a lição nos falou, se a gente procura o melhor, a gente precisa começar tendo paciência, tendo benevolência, tendo mansuetude, tendo amor, sabendo perdoar, né? Sabendo ter empatia, se colocar no lugar do outro, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance, sem esperar nada em troca e sem melindrar. Porque hoje em dia, nesse mundo de prova e expiação, a tribulação é tanta que nem todo mundo para pensar. Às vezes, eles explodem de uma hora para outra, né? O povo fala, estourei, não consegui, né? Mas percebeu, né? Recolha-se em prece, peça perdão, perdoe, principalmente se isso é com você mesmo, se perdoe para que você possa continuar. Porque você está aqui justamente para evoluir, e evoluir com qualidade. E Jesus disse que a gente pode resolver qualquer situação com amor, com perdão, não é? E deixou bem claro que nós somos criatura do Criador, né? A inteligência suprema, né? Então nós podemos sim entender a situação e fazer o melhor, né? Perdoando para que a gente possa continuar. Porque todos nós, né, vamos ter que evoluir, mais cedo ou mais tarde, nessa encarnação ou na outra. A gente vai ter que evoluir. Jesus, ele é misericordioso e ele tem uma paciência melhor do que a de Jó. Então, espera o tempo necessário. Sabe por quê? Porque ele nos deu um espírito eterno. O nosso espírito, ele não morre. E ele também nos deu livre-arbítrio. E colocou em cada criatura o raciocínio, que é para você raciocinar diante de toda a situação. Você tem essa condição de raciocinar, de entender, de ver qual a melhor situação para ambos, para que você possa continuar trilhando o caminho reto do bem. Então, quando a gente procura o melhor, né? Então a gente tem que começar, né, adquirindo virtudes e sabendo
que um dia nós vamos voltar para casa, porque nós somos espíritos eternos. E como Paulo também nos falou, Paulo disse que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E aí que entra o raciocínio, você tem que pensar se você deve fazer daquela forma ou não. Porque dependendo de como você agir nas situações, você pode, né, ter problemas pro resto da encarnação, da eternidade, porque nós somos espíritos eternos. E aí a gente vai ter que se redimir, vai ter que se melhorar, porque Jesus disse que todos nós vamos estar à direita de Deus Pai. Todos nós vamos chegar à perfeição relativa, porque a gente sabe que a doutrina também ensina que perfeição absoluta só Deus. Mas Ele nos deu livre-arbítrio e Ele nos deu raciocínio. E Jesus como modelo e guia para que a gente conseguisse, enfrentando todas as dificuldades que a gente passa, principalmente na vida aqui na Terra. Essas 3 situações a gente consegue evoluir com qualidade. Se a gente, né, entender os ensinamentos de Jesus e ver que o amor é a base de tudo. E com amor a gente resolve tudo. Até financeiramente a gente resolve. Então é isso que eu entendi da lição. Então agora vamos à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar todas essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo também para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E a espiritualidade já conhece a minha listinha, então peço para todos. E também peço em especial a Alan Roberto Batista de Oliveira e Bianca Ferreira de Carvalho, que vão assumir um compromisso um pouquinho maior esse mês, que a espiritualidade envolva todos e ilumine para que tudo corra bem e que eles possam, né, entender e colocar Jesus no seu coração e Deus na sua mente,
para continuar essa nova caminhada agora juntos, né? Então, pedimos também para todos os tratamentos do Caderno dos Desencarnados, que também se encontra na nossa casa, né? Pedimos também para a higienização no lar de todos os tratamentos também da nossa casa. Pedimos também para o Caderno dos Dependentes Químicos. Pedimos também para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos, né, que estão fazendo junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um evangelho, um plantão de oração,